Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Camila Santos, sou psicóloga, especialista em psicologia e o desenvolvimento infantil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como lidar com o medo na infância. O medo é uma emoção natural, né? Vai fazer parte aí do desenvolvimento de toda a criança. Só que às vezes ele pode se tornar um desafio mesmo para os pais e para as próprias crianças que estão ali enfrentando situações novas, situações desafiadoras. Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre como compreender, como ajudar as crianças a lidarem com o medo de uma maneira mais saudável para elas. O medo, ele é uma reação normal. Inclusive, o medo nos protege, né, de perigos reais. Ele nos ajuda ali a desenvolver a habilidade para enfrentar essas situações desafiadoras. Ele é muito importante na nossa vida. Se a gente não tivesse medo, a gente se colocaria em situações ali, em riscos, em diversas situações, né? Que, enfim, que a gente pode, inclusive, evitar. Então, o medo, ele também nos ajuda a nos regular. E durante a infância, o medo, ele pode surgir de diversas formas, né? E por diferentes motivos também. Pode ser o medo do escuro, de monstros, de ficar longe dos pais, ou até de enfrentar novos desafios, né? Como, por exemplo, o primeiro momento de ir para a escola, enfim. E aí, o primeiro ponto para ajudar o seu filho a lidar com o medo é acolher esse sentimento. Nunca minimizar, né? Ou ridicularizar o medo de uma criança, por mais simples que ele pareça para um adulto, né? A gente precisa entender que a criança, ela está em desenvolvimento. E para a criança, o medo, ele é muito real. Então, ouvir com atenção o que ela tem a dizer e mostrar que você está ali para apoiá-la, né? Isso vai ser muito importante. Validar o sentimento da criança. Então, por exemplo, frases como: eu entendo que você está com medo, mas eu estou aqui. Vamos superar isso juntos. Pode fazer toda a diferença para a criança ir desenvolvendo aí essa confiança ou essa segurança que ela está precisando ali naquele momento. Outro ponto importantíssimo é explicar o medo de forma que a criança consiga entender. Então, dependendo da idade, você pode usar, por exemplo, histórias, personagens que a criança se identifique. Um terceiro passo é incentivar a criança a expressar o medo de maneiras criativas, né? Então, o lúdico, que é a linguagem da criança, eu não canso de dizer isso, mas pode ser uma grande ferramenta para esse momento. Então, desenhar o que ela tem medo, criar histórias ou brincar com brinquedos que representem os sentimentos, tudo isso pode ajudar a criança a externalizar o medo, né? E aos poucos ir desmistificando essa sensação também. Assim ela vai, inclusive, percebendo que o medo, ele não precisa ser tão assustador. Também é importante que os pais, eles evitem atitudes que possam reforçar os medos, né? Por exemplo, a criança tem medo do escuro. É natural querer deixar a luz acesa para ela se sentir segura, mas com o tempo você pode ir reduzindo esse hábito até que ela consiga dormir no escuro, sem se sentir, né, ameaçada. Então, aos poucos, a gente vai ajudando a criança a enfrentar esses medos sem alimentá-los ainda mais. Outro ponto bem importante, né, é que os pais também se observem. As crianças, elas são muito sensíveis ao ambiente, às emoções dos adultos à sua volta. Então, se você, como pai, como mãe, lida com os seus medos de forma positiva, né, de forma tranquila, isso também vai servir como modelo para a criança. Eu sempre trago também que criança aprende muito por imitação. Então, quando elas veem, né, que os adultos conseguem enfrentar as dificuldades com calma, isso dá segurança para que elas também tentem fazer o mesmo. Em resumo, o medo, ele é uma parte natural do desenvolvimento infantil, né? E o nosso papel como adultos é acolher, validar, explicar e, aos poucos, ajudar a criança a enfrentar esse sentimento. Lembrando sempre que paciência e empatia vão ser fundamentais nesse processo.
Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as novidades.